Bom dia, alunos do 6º ano. Estamos aqui para mais uma aula de História. Capítulo 3, Povos Hebreus, página 72. Nesse capítulo vocês terão atividade das páginas 76 e 77. Então vamos lá para o objetivo da nossa aula. Capítulo 3, Povos Hebreus. O objetivo do capítulo é explicar a dinâmica dos povos hebreus na Antiguidade, no Oriente, analisar aspectos econômicos e sociais dos hebreus, identificar a importância da religião para a coesão da sociedade hebraica, estabelecer relação entre passado e presente na história dos judeus. É necessário para o pleno aproveitamento desse assunto, que vocês compreendam os seguintes conceitos: as mudanças e permanência em um evento histórico, dinâmicas populacionais, forma e funções de determinados povos. Esse capítulo trabalha a inter-relação entre passado e presente, exemplificado na criação do Estado de Israel, em 1948, as disputas com a Palestina e tensões geopolíticas com países vizinhos como a Síria, e os grupos radicais como Hezbollah no Líbano. Esses conflitos, gente, acontecem até os dias de hoje, são as chamadas Terras Santas, né? Conflitos absurdos, intermináveis, em nome de Alá. Mas, na verdade, a disputa é única e exclusivamente por territórios. Durante toda a antiguidade, a região constituída fator essencial de organização e manutenção social. No caso dos hebreus, essa característica fica bem evidente com a criação do judaísmo e seus livros sagrados. Com o objetivo de aprofundar o conhecimento, os alunos devem pesquisar essa religião, né? No Brasil, o judaísmo é praticado por pouco mais de 100 mil pessoas, das quais quase a metade está na capital paulista, né? Então, não é uma religião muito difundida no Brasil. Vamos lá? Pratiquem as atividades e bons estudos. Pessoal, os hebreus, eles são conhecidos como hebreus, israelitas ou judeus. Historicamente, para a gente entender a história do povo hebreu, nós temos que voltar lá na antiguidade, isso mesmo, lá na Idade Antiga. Os hebreus eram povos seminômades que habitavam a região da Palestina, nas proximidades do Rio Jordão, região que eles chamavam de Canaã. Mas, professora, Canaã, quais são as localidades que abrangiam ali a Canaã? A região da Canaã, ela compreendia os atuais Estado de Israel, faixa de Gaza, Jordânia, Cisjordânia, Síria e Líbano. Historicamente, a região da Palestina, também conhecida na antiguidade como região da Canaã, ela foi habitada por diversos povos: filisteus, moabitas, cananeus. Os hebreus na antiguidade, eles realizavam práticas agrícolas, principalmente cultivo de cereais, e também atividades pastoreiras com a domesticação de ovelhas. Em relação aos aspectos religiosos do povo hebreu, nós temos que pontuar alguns aspectos importantes. O primeiro, estou falando de um grupo monoteísta. O que isso significa? A crença em um único Deus, que eles reconhecem como Javé, Jeová ou Adonai. Apresenta um livro sagrado. O livro sagrado é conhecido como Torá ou Pentateuco, por apresentar 5 livros. Os hebreus, eles se fundamentam, os seus ensinamentos são fundamentados nos 10 mandamentos.
Inclusive, um dos principais profetas do povo hebreu, que é Moisés, ele é reconhecido por receber a tábua com os 10 mandamentos na região do Monte Sinai. Os hebreus acreditam também na imortalidade da alma e no juízo final, assim como em um messianismo. O que é o messianismo? A crença que um libertador virá para salvar todos. O povo hebreu é um povo de origem semítica. Em sua história, nós temos 3 patriarcas importantes que representam o povo hebreu. O primeiro foi Abraão, depois Isaac e depois Jacó. Importante lembrar que Jacó teve 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel. A história do povo hebreu ela foi marcada por constantes perseguições. Uma das mais conhecidas foram quando os hebreus foram escravizados no Egito por volta de 400 anos, e só conseguiram sair de lá num episódio que ficou conhecido como Êxodo, que foi liderado inicialmente por Abraão. Outro episódio muito importante na história dos hebreus está relacionado ao rei Salomão, que construiu o famoso Templo de Jerusalém ou Templo de Salomão. Este templo ele foi atacado por diversos grupos ao longo da história, já foi destruído por 2 vezes, e hoje as suas ruínas fazem parte do famoso Muro das Lamentações. Devido a constantes perseguições ao longo da história, os hebreus se dispersaram pelo mundo inteiro num processo conhecido como diáspora hebraica. Só voltaram para a região da Palestina no pós-Segunda Guerra Mundial com a criação do Estado de Israel. E aí, pessoal, gostaram? Espero que sim!